Quer aprender a confeccionar peças lindas e criativas? Deixe Deus te capacitar e surpreenda-se com o que você será capaz de fazer. Dani Arte Cristã. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Daniela da Dani Arte Cristã e hoje a gente tá aqui pra fazer a capa do carrinho de bebê. Isso aí, aquela capa que as meninas estão aí pedindo pra gente bolar um projeto, diz que não tem vídeo ensinando na internet, no YouTube, já procuraram, não encontram. Então tá, então a gente criou então um projeto para esses carrinhos. E assim, ó, a gente deu uma pesquisada em alguns modelos, existe uma infinidade de modelos, assim, bem diferentes, né? Os formatos são diferentes, hoje em dia existe uma variedade muito grande. Então pra gente conseguir fazer um projeto que se adapte a todos é praticamente impossível. Então a gente criou assim, ó, dois projetos, tá? Um para aqueles carrinhos mais tradicionais, que são retangulares, tem aí, medem entre 80 e 35 centímetros, né? E tem aqueles outros carrinhos que são mais ovais, que são mais modernos, né? Que se parecem mais com o bebê conforto. Então, para esses, que eles são um pouco mais estreitos também. Então, esse a gente criou um outro molde, tá? A maneira de confeccionar as peças, elas são exatamente iguais, só muda mesmo o formato do molde, tá? Então, assim, eu vou disponibilizar todos os moldes, os dois moldes, lá no Facebook, tá? Com medidas e as fotos dos moldes. E também para aquelas meninas que não conseguirem... Baixa só um pouquinho o volume, para aquelas meninas que não conseguirem fazer o molde na mão, a gente vai disponibilizar a venda lá na loja online. Então vocês entrem lá, efetuem a compra e recebem em casa aí o molde no tamanho natural, junto com um projetinho também de passo a passo, os meus dados, telefone, WhatsApp. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo e eu esclareço as dúvidas, tá bom? É isso aí, então vamos começar nosso projeto? Então, gente, tá aqui os dois projetos, tá? Esse aqui, então, é o daquele modelo mais oval, parecido com o Bebê Conforto, tá? E esse daqui, então, é para aqueles modelos mais tradicionais de carrinho, tá? A gente vai fazer, eu vou confeccionar porque uma cliente pediu, esse que é mais oval, tá? Mas o método para fazer é o mesmo, tá? Exatamente igual. Então, como que eu fiz aqui, ó? Eu cortei, tá? 2 vezes no tecido, tá? E uma vez na manta. Esse projeto, esse molde aqui, tá? Coloquei em cima, ó. Assim. E cortei 2 vezes. Nesse projeto aqui, eu deixei um dedo a mais, tá? Pra costura. Então, coloquei aqui em cima, risquei e cortei. Aí aqui, ó, vocês vão perceber que existe a marcação do cinto de segurança, tá? Eu fiz a marcação para o cinto de 5 pontas, porque aqueles carrinhos que tem só 4, não vai utilizar esse, mas não vai fazer diferença existir os buraquinhos ali dos pontos. E aqueles carrinhos que necessitam que tem 5 pontas, então utilizam todas as aberturas, tá? Eu abri aqui nas marcações, ó, fiz um corte nas marcações do cinto. Por quê? Porque depois, quando eu colocar aqui em cima, ó, que eu vou riscar e cortar o tecido, eu também vou marcar na parte direita do tecido, tá? Na parte direita, eu vou marcar aqui, ó, eu vou riscar dentro do corte, do molde, que já fica na posição certa, eu vou riscar, tá? Todos essas aberturas, ó, eu vou riscar elas, tá? Porque aí eu vou saber depois onde eu tenho que fazer aquela costurinha zigue-zague, né? Pra não desfiar o tecido na abertura. Então, ele vai ficar na parte de cima, na parte da frente, com essas marcações das aberturas. E também, no molde, vai esses traçados aqui, ó, esses traçadinhos, tá? Que são 3 marcas aqui, que são as costuras de fixação, que é a costura que vai prender os dois tecidos, o da frente e o de trás, junto com a manta, tá? Então, eles são só para fixar a peça, deixar ela mais estruturada e mais firme. Então, também, vocês vão fazer uns cortezinhos aqui, tá? Ó, no pontilhado, e vão riscar também no tecido, para que no tecido, na parte da frente, vocês saibam onde vai a costura, tá? Como tu vai costurar bem em cima do risco, ele não vai aparecer, não tem problema.
Então, aqui, ó, coloquei a manta, tá? Em cima do tecido principal. E aí, o tecido principal, ó, com a frente do tecido principal pra cima. E aí, eu vou passar a ferro, tá? Eu vou passar a ferro. Essa manta aqui, a manta que eu uso, ela é uma manta comum de gramatura 100. Mas aquelas meninas já me perguntaram se podem fazer com R1 ou R2. Pode fazer, tá? Só que ele vai ficar um pouco mais resistente, assim, vai ficar mais durinho, não vai ficar tão fofinho, né? Do que essa manta sem a resina. A manta que não é resinada, ela é mais fofinha, tá? Mas pode fazer também, se quiser. Outra coisa também que me perguntaram é que tipo de tecido usar pra carrinho, para essas capas do carrinho, para capa do bebê conforto, pro ninho de bebê. Gente, como nós estamos falando de bebê, o tecido que for mais confortável para um bebê, né? De preferência de algodão, né? Pode ser uma tricoline, alguma coisa mais de algodão, né? Que tem algodão na fórmula, né? Quanto mais algodão na fórmula do tecido, mais confortável vai ser ao toque do bebê, tá? Então aí, ó, passei, né? Coloquei aqui a manta embaixo, passei a ferro. Agora eu vou pegar o tecido do verso, né? Do forro, vou colocar em cima. O meu não tem frente. Se tivesse frente, a frente com frente, tá? Frente com frente. Coloco aqui em cima, né? E vou iniciar aqui uma costura, dando toda a volta, chegando aqui de novo, deixando uma aberturinha pra gente desvirar. Então, gente, ó, passei a costura em volta dela toda, tá? Não esquecendo de fazer os piquezinhos aqueles nas partes curvas, tá? A gente tem que dar uns piquezinhos, cuidando pra não cortar a costura ali, pra ela poder desvirar melhor. Aí vamos desvirar a peça, então a gente vai desvirar essa peça e vai passar ela a ferro bem passadinho, pra sentar bem e pro acabamento ficar bem bonito, tá? Então a gente desvira e passa bem a ferro depois. Então, aqui ela já tá desvirada. Aí, agora, essa partezinha aqui, ó, que ficou, a gente vai fechar ela com pontinhos invisíveis, tá? Vamos passar uns pontinhos ali pra fechar. E eu gosto de passar uma costurinha trabalhada aqui em volta, pra dar um detalhe mais na peça. E aí, eu vou fazer agora também aquelas costuras de fixação aqui. Pode ser uma costura trabalhada ou pode ser uma costura reta, tá? Fica a critério de vocês. Naquela marcação que a gente fez, aquelas linhas retas, são 3 costuras de marcação a gente vai fazer. Então, gente, isso aí, já fiz a costura, ó. Ficou assim nossa peça, tá? Ó, eu desvirei, fiz a costura aqui toda em volta, uma costurinha trabalhada, ó, tá? E fiz também aqui, essas 3 do lado avesso, dá pra vocês enxergarem melhor, ó. Tá? Fiz as costurinhas aqui, trabalhadas, e fiz essas 3 costuras retas aqui, só pra fixar uma parte na outra, ela fica mais firme, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que tem aqueles riscos que a gente fez nos cortes, onde vai passar o cinto? Então, agora a gente vai passar uma costura zigue-zague, bem ao lado direito e ao lado esquerdo daquela marcação que a gente fez. E depois a gente vai cortar aqui no meio, bem em cima do risco, tá? Aí o zigue-zague não vai deixar desfiar, ó. Um zigue-zague aqui, um zigue-zague aqui. E aí corta no meio e não vai desfiar. Nós vamos fazer isso nessas 4 marcações aqui de cima, nessas 2 aqui da lateral e nessa grande aqui de baixo, tá? Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô costurando bem ao lado, tá aqui a costura, ó. Eu tô costurando do lado de cá da costura, tá? Ó, botei um zigue-zague bem pequenininho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na máquina, ó. A minha máquina não é a Brilhance, não, é Starlet, ó. Tá? Da Singer. Eu tenho a Brilhance também, que é a mesma coisa. Então, aqui eu escolhi o número 3, que é o ponto zigue-zague, tá? Aqui ele diminui a grossura do zigue-zague, assim, a largura, por exemplo. Ele tá assim, ele pode ficar assim,
E vai assim. Então, esse lado aqui a gente não mexe, tá? Eu vou mexer aqui, que é a distância entre um ponto e outro. Então, ele pode ficar assim, ou ele pode ficar assim, bem juntinho. É isso que eu quero, que os pontos sejam bem juntinhos. Então, ele tava aqui, ó, no 1,5, eu baixei ele o máximo que dá, até eu ficar o 0,5. Ele vai ficar os pontinhos bem juntinhos um do outro. Vai ficar largo o ponto, mas bem juntinho um do outro, tá? E aí, então, agora aqui eu vou mostrar pra vocês que eu vou costurar. Eu passo um pouquinho de onde eu terminei, dou um retrocesso, ó. Passo um pouquinho do risco e dou um retrocesso. Aí vou cortar a linha, tá? E vou vir de lá pra cá de novo, iniciando aqui, ó, onde começou. Tá vendo que o ponto ficou bem juntinho, ó? Daqui, vou começar agora do lado de cá, tá? Ele tem que se encontrar aqui, mas aqui no meio ele tem que ficar afastadinho um pouco. Vou mostrar, se vocês conseguem perceber. Começar dali, dou um retrocesso e vou pra frente. Dei um retrocesso aqui no final também, tá? Aí a gente vai pegar uma tesourinha daquelas pequenas e vai cortar, vai abrir aqui no meio. Cuidando para não cortar o zigue-zague que a gente fez, tá? Vai até lá o início e até aqui o final, ó, abri. Agora eu vou passar novamente um zigue-zague de cada lado, ó, abrindo bem. Eu vou passar um zigue-zague de cada lado. Aí o que acontece, tá? Ficou bem reforçado o zigue-zague, ó. E ele não vai desfiar. Pode cortar esses fiozinhos aqui que ficaram. Ele não vai desfiar. E aí fica bem seguro a abertura, tá? É assim que eu vou fazer em todas elas, então. Então, gente, é isso, ó, terminei, tá? Fiz aqui os zigue-zague nas aberturas, ó, fica bem legal, fica um acabamento bem bom, não desfia o tecido, tá? E fica uma peça bem limpa, bem acabada, tá? Com acabamento bem bom. E aí eu fiz uma outra aqui, que eu coloquei um babadinho, como vocês podem ver. É o mesmo processo, só antes de fechar, de fazer a costura, eu coloquei o babadinho e aí então eu fechei, tá? E é o mesmo processo, todo igual, tá? Ele dá só um charmezinho a mais pra peça. É isso aí então, gente. Se vocês gostaram, dá um okzinho, coloquem as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos. Se vocês tiverem algumas ideias de novas peças, também peçam ali que a gente vai pensar sempre num projeto para estar ajudando vocês aí, tá bom? Sucesso para vocês, boas vendas e Deus abençoe a todos.